to teach on Genesis 23. Da última vez que o Brandon me pediu para dar uma aula, indicou-me Gênesis 23. And Genesis 23 starts off with Sarah dying, with Abraham burying Sarah and mourning for her. O Gênesis 23 começa com a morte de Sara, o luto de Abraão por ela e depois o seu enterro. Now he's asked me to teach on Genesis 50. Agora, o Brandon pediu-me para dar uma aula sobre Gênesis 50. And Genesis 50 starts with Jacob dying, his sons mourning for him, and then the whole matter of his burial. Que começa com a morte de Jacó, o luto dos seus filhos e toda a questão do enterro de Jacó. So I don't want to read too much into this, Então, não quero dar demasiada importância a isto, but what are you suggesting? Like, how come I only get the dead guy duty? mas por que só me calham sempre os temas relacionados com a morte? I mean, I've never seen Jason teach dead guy duty. I've never seen Jerry teach dead guy duty. Eu não vi nem o Jerry ou o Jason ensinar sobre morte. But don't worry. In 2 Timothy chapter 3, verse 16, Mas não se preocupem, porque a boa notícia é que no 2 Timóteo 3,16, Paul tells us that all scripture is breathed out by God, and it is profitable for teaching, for reproof, correction, and training in righteousness, that the man of God may be equipped for all good things. porque 2 Timóteo 3,16 diz-nos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. So, what we see in the Bible is God's transmission to us that transforms and reforms us. O que vemos na Bíblia é a sua mensagem para nós, e ela tem o poder de nos transformar e reformar. It takes what is misshapen or crooked in our thinking and it brings it into alignment. So we have a straight path to God and to maturity. Corrige o que está distorcido e tortuoso no nosso pensamento e coloca tudo em alinhamento para que tenhamos caminho reto até Ele e até a maturidade. So what Brandon may have meant for evil, God meant it for good. Portanto, o que o Brandon pode ter pretendido para o mal, o Deus transformou em bem. But we have to see it and apply it in our lives. Para compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. So I want to encourage everyone, not just to read the Bible, but to study it. Mas o meu conselho para vocês é não se limitem a ler a Bíblia, mas que a estudem. Have a process to extract principles and then be quick to apply them inside your life. Criem método para extrair princípios e depois para aplicá-los na vossa vida. And I promise you it will change your life. Garanto-vos que isso irá transformar as vossas vidas. Father, we want to thank you for your word today. We ask, oh God, that you speak to us. Pai, agradecemos por tua palavra hoje. Peço que fales conosco hoje. That your word land with impact in our hearts. Que tua palavra se alinhe com nossos corações. Give us eyes to see and ears to hear. Que nos des olhos para ver e ouvidos para escutar. And give us hearts of understanding. E corações para compreender. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Okay, so we're at Genesis chapter 50, Então, estamos no capítulo 50 de Gênesis, last chapter of the book. o último capítulo do livro. And thanks, Brandon. I have the privilege of bringing it home. Graças a Brandon, tenho o privilégio de encerrar esta noite. And with everything in God, it's full of drama. E tal como tudo que diz respeito a Deus, está repleto de drama. God is very dramatic, in case you didn't notice. Deus é muito dramático, caso ainda não tenhas reparado. And if you doubt that, just look at your life. Se duvidas disso, basta olhares para a tua vida. Everything that we see in Scripture is miracles, it's epic battles, it's intrigue, it's this people falling away, and a powerful love story of Jesus sacrificing himself to bring us back to God. Tudo que vemos nas Escrituras são milagres, batalhas épicas, intrigas, pessoas que se afastam e uma poderosa história de amor em que Jesus se sacrifica para reconciliar os que se afastaram com o seu Pai.
It doesn't get more dramatic than this. Não há nada mais dramático do que isto. So Genesis 50 has two sections. Capítulo 50 de Gênesis tem duas partes. The first half is the setup. A primeira metade serve de introdução. It's the backdrop to the shift in relationship between Joseph and his brothers. É o pano de fundo para uma mudança na relação entre José e os seus irmãos. These are the same brothers that abused him and sold him into slavery. Os mesmos irmãos que o maltrataram e o venderam como escravo. The second half connects the whole story to the capstone. A segunda parte liga toda a história ao ponto culminante. It's the final stroke, it's the culmination of all of the suffering, all of the broken relationships, and the final reconciliation. É o toque final, o ápice de todo o sofrimento, das relações desfeitas e da reconciliação. It's where it all makes sense. E é aí que tudo faz sentido. So we'll read through the first section fairly quickly, Então vamos ler a primeira sessão um pouco rápido and we'll highlight a couple of interesting waypoints, e destacaremos alguns pontos de interesse. but we'll spend some time circulating on the key issues in the last verses of the book. Depois dedicaremos algum tempo a debater as questões-chave dos últimos versículos do livro. And just to frame this up in your mind, before we get there, Então, para que possam ter uma ideia geral antes de chegarmos a essa parte, these are the key issues. essas são as questões principais. One, divine architecture in the conditions of our lives. Primeiro, a arquitetura divina nas condições das nossas vidas. Two is our sight of that design. O segundo é a nossa visão do plano de Deus. Three, how that sight superintends our relationships and how we set things in order for our prophetic future. O terceiro, como essa visão orienta as nossas relações e a forma como organizamos as coisas para o nosso futuro profético. And four, maintaining a right heart attitude of humility through the process. E o quarto, manter uma atitude correta de humildade no coração ao longo de todo o processo. Sightedness is not just for understanding the circumstances around us, but of our location in the constellation of relationships, both with God and with man. A visão não serve apenas para compreender as circunstâncias que nos rodeiam, mas também a nossa posição na constelação das nossas relações, tanto com Deus como com o homem. So let's read Genesis 50. Então vamos ler Gênesis 50. Then Joseph fell on his father's face and wept over him and kissed him. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father. So the physicians embalmed Israel. 40 days were required for it, for that is how many are required for embalming. And the Egyptians wept for him 70 days. Então José lançou-se ao rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamento. E os egípcios choraram por eles 70 dias. So it's been over 2 months of weeping. Então, já se passaram mais de 2 meses de pranto. And it's interesting that it's the Egyptians who are doing the weeping. E é interessante que quem chorava eram os egípcios. Did Jacob really make such a powerful impression on the Egyptians during the 17 years that he lived in Egypt? Será que Jacó causou realmente uma impressão tão forte nos egípcios durante os 17 anos que viveu no Egito? By the time he got there, he was old and probably quite decrepit. Quando chegou lá, já era velho e provavelmente decrépito. So it was unlikely that he was doing all sorts of amazing things in the Egyptian society, that they would grieve so much at his death. Por isso, era improvável que tivesse feito todo tipo de coisas extraordinárias pela sociedade egípcia que os levassem a lamentar tanto a sua morte. So actually, this was the standard mourning period for royalty in ancient Egypt. Na verdade, este era o período de luto habitual para a realeza no Antigo Egito. So it reflects instead the status and the position that Joseph held in the society, and by extension, so did his father. Assim, reflete antes o estatuto e a posição que José ocupava na sociedade, e isso estendeu-se ao seu pai. Verses 4 and 5.
versículos 4 e 5. And when the days of weeping for him were past, Joseph spoke to the household of Pharaoh, saying, If now I have found favor in your eyes, please speak in the ears of Pharaoh, saying, My father made me swear, saying, I'm about to die. In my tomb that I hewed out for myself in the land of Canaan, there shall you bury me. Now therefore, let me please go up and bury my father, then I will return. Passados os dias de seu pranto, José diz à casa do faraó: Se agora acho misericórdia diante de vós, rogo-vos que faleis isto ao faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Estou para morrer, e tu me sepultarás em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Agora, peço-te que me deixes subir e sepultar meu pai, depois voltarei. So notice that even though he was held in such high esteem in Egypt, Joseph has to ask permission of Pharaoh to go and bury his father. Então, reparem que, apesar de ser tão estimado no Egito, aqui está José a pedir permissão ao faraó para ir enterrar o seu pai. And he can't even do that directly. He has to request the household of Pharaoh to make the request to Pharaoh on his behalf. E nem sequer o pode fazer diretamente. Tem de pedir à casa do faraó que interceda junto do rei em seu nome. So though you may achieve something in this world, and though men may hold you in high esteem, you are not an Egyptian. You are not of this world. Your citizenship is not of Egypt. Embora possas alcançar algum sucesso neste mundo e ser muito estimado pelos homens, não eres egípcio. Não são deste mundo. A tua identidade e cidadania não são do Egito. Verse 6. And Pharaoh answered, Go up, bury your father, as he made you swear. So Joseph went up to bury his father. With him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his household, and all the elders of the land of Egypt, as well as all the household of Joseph, his brothers, and his father's household. Only their children, their flocks, and their herds were left in the land of Goshen. Versículos 6 a 8. O faraó respondeu: Sobe e faz o sepultamento do teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o pai. E subiram com ele todos os subordinados do faraó, as autoridades da sua casa e todas as autoridades da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Somente suas crianças, suas ovelhas e seus bois foram deixados na terra de Goshen. And verse 9, and there went up with him both chariots and horsemen. It was a very great company. Versículo 9, e subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que a comitiva era enorme. So there was a great military presence that accompanied them to Canaan. Havia uma grande presença militar que os acompanhava até Canaã. Was this an honor guard? Seria uma guarda de honra? Yeah, I don't think so. Acho que não. I'm thinking that this was Pharaoh protecting his investment. Acho que isso se tratava de Faraó protegendo o seu investimento. Verses 10 and 11. Versículos 10 e 11. When they came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Jordan, they lamented there with a very great and grievous lamentation. And he made a mourning for his father 7 days. 11. When the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning on the threshing floor of Atad, they said, This is a grievous mourning by the Egyptians. Therefore, the place was named Abel Mizraim, which means weeping of the Egyptians. Quando chegaram à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali grande e alto pranto. E assim, por 7 dias, José fez grande pranto por seu pai. Quando os cananeus, moradores da terra, viram o pranto na eira de Atade, disseram: Este pranto dos egípcios é grande. Por isso, o lugar foi chamado Abel Mizraim e está além do Jordão. So, unlike the weeping of the Egyptians, this is the real mourning, right? This is Joseph and his family weeping for Jacob. Ao contrário do choro dos egípcios, este é o verdadeiro luto. Trata-se de José e sua família chorando. But the Canaanites identify them as Egyptians.
Mas os cananeus identificavam-nos como egípcios. So they weren't yet a people. Ainda não eram povo. At the close of Genesis, all they have is the promise. So, no final do Gênesis, tudo que ainda tem é a promessa. From the perspective of everyone around them, there was no uniqueness that identified them as the people of God. Na perspectiva daqueles que os rodeavam, não havia nada de singular que os identificasse como o povo de Deus. The only distinctive was internal. A única característica distintiva era interna. It was that inner identity that connected them with the land in Canaan that God had promised to them. Aquela identidade interior que os ligava à terra de Canaã que Deus lhes tinha prometido. All they had at this point is what God had said. Tudo que tinham nesta altura era o que Deus tinha dito. And all we have at this point in our lives is what God has said. E tudo o que nós temos nessa altura das nossas vidas é o que Deus tem dito para nós. We might look the same as everyone else around us, Podemos parecer iguais às outras pessoas à nossa volta, but we are distinctive because of the internal position and the citizenship that we hold. mas distinguimos nós pela posição interna e pela cidadania que temos. Not better, not more special, not more loved by God, but distinct and set apart. Não somos melhores nem mais especiais, nem mais amados por Deus, mas sim distintos e separados. So, thus his sons did for him as he had commanded them. For his sons carried him back to the land of Canaan and buried him in the cave of the field at Machpelah, east of Mamre, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite to possess as a burying place. After he had buried his father, Joseph returned to Egypt with his brothers and all who had gone up with him to bury his father. Assim, versículo 12 a 14. Assim os filhos de Jacó fizeram-lhe como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpelá, que Abrão tinha comprado de Efron, o Eteu, juntamente com o campo, como propriedade de sepultura em frente a Manre. Depois de sepultar seu pai, José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Okay, so now Jacob is out of the picture. Então agora Jacó está fora da cena. Joseph and his brothers are back in Egypt. E o José e seus irmãos estão de volta em Egito. And his brothers now begin to think. E os irmãos começam a pensar. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin because they did evil to you. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." Que versículos 15 a 18. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: "E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos?" Então mandaram dizer a José: "Teu pai, antes de morrer, nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai." E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, postraram-se diante dele e disseram: "Seremos teus escravos." So there's no actual record of Jacob telling his sons to ask for Joseph's forgiveness. Então, não temos qualquer registro de que Jacó tinha dito aos seus filhos para pedirem perdão a José. Yeah, what's probably happening here is that his brothers are fabricating a plan to get out of the consequences of their actions. Muito provavelmente foram os irmãos que arquitetaram plano para evitar as consequências dos seus atos.
And they're doing it by leveraging Joseph's love for his father. E fizeram aproveitando-se do amor de José pelo pai. So it's like, you know, Dad told us to tell you after he died É como dizer, o pai falou para falar depois de tu morrer. yeah, about that whole throwing you in the pit thing and selling you into slavery. Sobre aquilo de te jogar naquele buraco e de te vender como escravo. Just kidding. Brincadeira. No hard feelings. Estávamos só brincando. But Joseph's response is beautiful. Mas a reação de José é linda. Joseph wept when they spoke to him. José chorou quando lhe falaram. It was the opposite reaction to what his brothers were expecting. Foi a reação oposta àquela que os seus irmãos esperavam. They were expecting wrath and deserved punishment, and instead Joseph's true heart comes out. Eles esperavam ira e o castigo que mereciam. Em vez disso, o coração de José revelou-se. Okay, this is where it gets interesting. Aqui é onde fica interessante. So guys, listen to this. Verse 19. But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? You meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive." Versículo 19. José lhes respondeu: Não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. So Joseph sees behind the natural events with prophetic insight. Então José consegue ver para além dos acontecimentos naturais com uma visão profética. He's able to discern a design, an architecture of God for a people. Ele é capaz de discernir plano, uma arquitetura de Deus para povo. And there are a couple of things that we need to capture here. Então há alguns aspectos que precisamos de ter em conta. One is that God has a design. Número Deus tem plano. Two, often that design involves suffering. Segundo, muitas vezes esse plano envolve sofrimento. And three, the end result is a net benefit not to the one who suffers, but for others. O terceiro, o resultado final é benefício líquido, não para quem sofre, mas para os outros. So we know in Romans 8:28, right? Paul says, we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Sabemos em Romanos 8:28 que Paulo ensinou. E sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. This is true. It's a very comforting piece of scripture, especially, if you're going through some kind of personal tribulation. Isso é verdade e constitui uma passagem bíblica muito reconfortante quando se está a passar algum tipo de provação pessoal. But it's not the full picture. Mas não é o quadro completo. The complete story is that our suffering, when it's not self-inflicted, works a greater good, not just on an individual level, but on a corporate level as well. A história completa é que o nosso sofrimento, quando não é auto-infligido, contribui para bem maior, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. And we know that Joseph was matured through the things that he suffered. E sabemos que José amadureceu através das provações que enfrentou. Okay, so keep your finger in Genesis 50, and we're going to look at Psalm 105. Então, coloquem o dedo aqui no Salmo, no Gênesis 50 e vamos para o Salmo 105, Verse 16. versículo 16. It says, when he summoned a famine on the land and broke all supply of bread, he had sent a man ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. His feet were hurt with fetters. His neck was put in a collar of iron, until what he had said came to pass. The word of the Lord tested him. Salmo 105, versículo 16 até 19. Enviou fome sobre a terra,
Retirou-lhes todo o alimento que os sustentava. Enviou homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. The word of the Lord tested him. A palavra de Deus testou ele. So Joseph didn't just turn up in Egypt, he was sent. O José não apareceu no Egito por mero acaso, ele foi enviado para lá. And the purpose of his suffering was to test Joseph. E o propósito do seu sofrimento era para testar, uma prova para José. Now, the word that is translated as test or prove in our Bibles has a deeper meaning in the original Hebrew language than to simply assess or to examine. A palavra traduzida como teste ou prova nas nossas Bíblias tem, na língua hebraica original, significado mais profundo do que simplesmente avaliar ou examinar. The word is saraf. A palavra é saraf. It means to refine, to purify, to smelt. E significa refinar, purificar, fundir. The picture is one of melting and refining and fusing metals together in a furnace or a crucible. A imagem evoca o derretimento, o refinamento e a fusão de metais numa fornalha ou num cadinho. It's purging away impurities. Trata-se de eliminar impurezas. It's making something perfect out of its original state of imperfection. Trata-se de tornar algo perfeito a partir do seu estado original de imperfeição. So back to Genesis 50. Voltando para Gênesis 50. Through the things that Joseph suffered through his saraf process, Então, através das provações que José sofreu, através desse processo de saraf, God worked a greater good for the whole family of Jacob and by extension for all the people of Israel. Deus operou bem maior para toda a família de Jacó e, por extensão, para o povo de Israel. Through one man's suffering, an entire company of people was saved. Através do sofrimento de único homem, todo povo foi salvo. It's a prophetic metaphor for a coming Savior, one man who would suffer for the salvation of many. É uma metáfora profética de Salvador que viria, único homem que sofreria pela salvação de muitos. Brandon did a great job teaching about the Christological typography in the life of Joseph. E o Brandon fez excelente trabalho a ensinar sobre a tipologia cristológica na vida de José. So we won't spend too much time there, E por isso não vamos dedicar muito tempo nesse assunto. but it's a beautiful picture of Jesus suffering because of our sins so that we could be saved. Mas é uma bela imagem de Jesus a sofrer por causa dos nossos pecados para que pudéssemos ser salvos. But look at Joseph's insight. Mas vejam a perspicácia de José. On one hand, we have blindness, Por lado temos cegueira on the other sight. e por outro a visão. Joseph could rightly have taken offense at how his brothers abused him and then seized his moment of vengeance. Ele poderia com toda a razão ter se ofendido com a forma como os seus irmãos maltrataram e depois ter aproveitado a oportunidade para se vingar. But he perceived something different behind the veil to a greater reality. Mas ele percebeu algo diferente por detrás do véu, realidades mais profundas. First, he sees his own position in relation to God and his brothers. Am I in the place of God? Primeiro, ele percebeu a sua própria posição em relação a Deus e a seus irmãos. Estarei eu no lugar de Deus? Secondly, he also sees the design of God in the things that he suffered. E segundo, e também percebe o plano de Deus nas provações que sofreu. You meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive. Vós pretendeis o mal contra mim, mas Deus transformou-o em bem, para que muitas pessoas fossem poupadas. Yeah, how many people are familiar with the connect the dots puzzle? Quantos de vocês conhecem aquele jogo de ligar os pontos? It's a game where you link numbered dots in a specific sequence to reveal a hidden pattern or image. É jogo que se ligam pontos numerados numa sequência específica para revelar padrão ou uma imagem escondida. And that's what's happening here with Joseph. E He's,
E é isso que está acontecendo aqui com José. It's a prophetic perception of what's behind the natural order of things. Trata-se de uma percepção profética do que está por trás da ordem natural das coisas. And like Joseph, we need to be able to connect the dots of our lives. Tal como José, precisamos de ser capazes de ligar os pontos das nossas vidas, Especially times of adversity and suffering. especialmente nos momentos de adversidade e sofrimento. Not so much times of blessing when it's easy to see that as the hand of God. E não tanto os momentos de benção, em que é fácil reconhecê-los como a mão de Deus. It shapes our understanding of God as the one who superintends our lives. Isso molda a nossa compreensão de Deus como aquele que supervisiona as nossas vidas. It means to guide, to regulate, to control, and to oversee. Ou seja, que orienta, regula, controla, vigia. E tem a responsabilidade ou supervisão. It makes us less reactionary to circumstances and people in our lives. Isso torna nós menos impulsivos perante as circunstâncias e as pessoas nas nossas vidas. More considered and thoughtful in our responses. Mais ponderados e atenciosos nas nossas respostas. And it produces a faith response rather than an emotional reaction. E gera uma resposta de fé em vez de uma reação emocional. Marriage is a good place to apply this. O casamento é bom lugar para aplicar isto. For those of us who are married, marriage is by design God's environment for us to grow in sight and in humility. Para aqueles de nós que somos casados, o casamento é, por definição, o ambiente que Deus criou para crescermos em discernimento e humildade. And you thought marriage was all about romance and living happily ever after. E vocês pensavam que o casamento se resumia ao romance e viver felizes para sempre. Rainbows and lollipops. Arco-íris e... Chupa-chups. But it's a place where two imperfect people working through their imperfections in the most intimate human relationship possible. Mas é espaço onde duas pessoas imperfeitas lidam com as suas imperfeições na relação humana mais íntima que existe. It can be a minefield of offense and hurt. Pode ser campo minado de ofensas e mágoas. But if we can just lift our eyes to see God's hand at work, to mature us through the process and to create a future hope of refinement for us and salvation. Mas se conseguimos simplesmente erguer os olhos para ver a mão de Deus agir, para nos amadurecer através desse processo e criar uma esperança futura de aperfeiçoamento e salvação. Then we learn how to connect the dots and grow in reconciliation. Então, aprendemos a ligar os pontos e a crescer na reconciliação. You see, there was one perfect human being who ever walked the earth. Só teve humano perfeito que caminhou na Terra. That was Jesus. E esse foi o Jesus. But George, I think, comes a close second. Mas o George acho que é número 2, bem perto. So I'm going to say George and Elna are the exception to this. Então vou falar que o George e a Elna são a exceção. But for the rest of us, there's a lot of work to do. Mas para o resto de nós, há muito trabalho a fazer. Think of like Jason and Claudia. Estou a pensar sobre o Jason. My prayer for Sonja is, Lord, give her patience. A minha oração para a Sonja é, por favor, dá-lhe paciência. Mr. Hubbard, you know, I think Robin, the woman is a saint. E penso na Robin, que ela é uma santa, a mulher do Jerry. But it's a choice. É uma escolha. You can either walk around miserable and righteously offended, Podes andar por aí infeliz e sentir-te ofendido com toda a razão, or you can recognize that God has a plan and He's actively working it out for you, your spouse, and many others. ou podes reconhecer que Deus tem plano e que Ele está ativamente a concretizá-lo para ti, para o teu cônjuge e para muitos outros. So I do want to be careful. Eu quero ser cuidadoso. I'm not talking about a situation of abuse in marriage where a husband or wife is actively engaged in wickedness.
Não estou a falar de uma situação de abuso no casamento em que o marido ou a mulher esteja ativamente envolvido em maldade. Yeah, in those situations, seek counsel, godly counsel from our pastors, and do it quickly. Nessas situações, procurem aconselhamento piedoso junto dos pastores e façam-no rapidamente. But where's the reality of husbands and wives journeying the often bumpy road of marriage together, Mas quando se trata da realidade de maridos e esposas percorrerem juntos o caminho, don't let offense and the need to exact retribution get in the way of what God intends from the process. não deixem que a ofensa e a necessidade de vingança se interponham no que Deus pretende com esse processo. So, what was Joseph's key to perceive this thing correctly? Qual foi a chave que permitiu a José perceber isto corretamente? Am I in the place of God? Estarei no lugar de Deus? Remember that this is the same Joseph who was rejoicing over the dreams that he had of his brothers bowing down to him. Lembrem-se de que este é o mesmo José que se regozijava com os sonhos que tinha, nos quais os seus irmãos se curvavam perante ele. And now, when they're doing just that, he says, I'm nobody. Who matters is God. E agora, quando eles fazem exatamente isso, ele diz: Eu não sou ninguém, quem importa é Deus. May my name be forgotten, but may he be remembered. Que eu seja esquecido, mas que ela seja lembrado. It's an issue of humility. É uma questão de humildade. We don't see clearly because issues of the heart cloud our sight. Não vemos com clareza porque as questões do coração obscurecem a nossa visão. We can strive and we can struggle to see, but we won't if our heart position is wrong. Podemos esforçar-nos e lutar para ver, mas não conseguiremos se a nossa atitude interior estiver errada. Proverbs 14, verse 6 says, A scoffer seeks wisdom in vain. O Provérbios 14:6 diz: O escarnecedor procura a sabedoria em vão. Having a right heart attitude means recognizing that we have a Lord. Fear God. Ter uma atitude correta no coração significa reconhecer que temos Senhor, temer a Deus. Acknowledge that He is the one with the power and He's the great architect of our lives. Reconhecer que é Ele quem detém o poder e que é o grande arquiteto das nossas vidas. And be grateful that He holds no offense against us, but that while we were still His enemies, He demonstrated His love for us in that He E estar Dá. grato pelo fato de Ele não nos guardar rancor, mas de, enquanto ainda éramos seus inimigos, ter demonstrado o seu amor por nós até a morte. So that should be a very sobering thought. Esse deve ser pensamento que nos leva a refletir profundamente. Final issue in Genesis 50, Então, vamos concluir Gênesis 50, from verse 22. começando no versículo 22. So Joseph remained in Egypt, he and his father's house. Joseph lived 110 years. And Joseph saw Ephraim's children of the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were counted as Joseph's own. And Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. So Joseph died, being 110 years old. They embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. E José permaneceu habitando no Egito, ele e a família do seu pai. E viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram
colocaram-no num caixão no Egito. So Joseph has pulled prophetic insight from his past and he's connected the dots in the events of his life to present positions of reconciliation and God's blueprint for Israel. Então, José extraiu lições do seu passado e ligou os pontos dos acontecimentos da sua vida para apresentar posições de reconciliação e o plano de Deus para Israel. And here he is standing at the threshold of mortality and pointing his prophetic finger 250 years into the future. Aqui está ele, à beira da morte, a apontar o seu dedo profético para 250 anos no futuro. And he says, this is what God will do. And when he does it, these are my instructions concerning my bones. E ele diz: isto é o que Deus fará, e quando o fizer, estas são as minhas instruções relativamente aos meus ossos. So in the eternal nature of God, the end is known from the beginning. Na natureza eterna de Deus, o fim é conhecido desde o princípio. All past events now make sense. Todos os acontecimentos passados fazem agora sentido. And the present is a signpost to that part of the plan that hasn't happened yet. E o presente é o sinalizador para aquela parte do plano que ainda não aconteceu. The purpose of prophetic understanding of future conditions is not just to say, this is what will happen. O propósito de uma compreensão profética das condições futuras não é apenas dizer, é isto que vai acontecer. It's not just predictive, it's instructive. Não é apenas preditivo, é instrutivo. God gives us vision so that we can set things in order for a future reality. Deus dá-nos uma visão para que possamos preparar tudo para uma realidade futura. How many of you know that you have a prophetic blueprint for your life? Quantos de vocês sabem que tem um plano profético para suas vidas? You're not just stumbling through life, encountering random events. Não está simplesmente a avançar pela vida ao acaso. God has set the stage for your life, and his future architecture calls you. Deus preparou o cenário da tua vida e o seu plano para o futuro chama-te. Wisdom requires that you set things in order for what lies ahead. A sabedoria exige que organizes as coisas para o que está por vir. Especially for the young people in our church. Especialmente para os jovens da nossa igreja. See yourselves differently. Vejam-se de forma diferente. God has stretched out for you a more honorable, more noble future. Deus preparou para ti um futuro mais honroso e mais nobre. And you have more significance than you probably realize. E tens mais importância do que provavelmente imaginas. And if you've never thought about it before, think about it now. E se nunca pensaste nisso antes, pensa nisso agora. If the Lord gives you a vision for your future, don't just sit there admiring it. Se o Senhor te der uma visão para o teu futuro, não fiques apenas aí a admirá-la. Because we can admire his work all day long, but it won't do us any good until we make preparations conditioned by that sight. Porque podemos admirar a sua obra o dia inteiro, mas isso não nos servirá nada enquanto não tomamos as medidas necessárias inspiradas por essa visão. So commit your hearts now, E comprometam-se agora no vosso coração, so that as his plan unfolds, you make choices to meet that future reality. para que à medida que o seu plano se for concretizando, tomem decisões que vos permitam enfrentar essa realidade futura. The choices before us are blindness and sight. As escolhas que se nos apresentam são a cegueira e a visão. And we want to be a people of sight. Queremos ser um povo com visão. We want to be able to correctly interpret the events and the circumstances of our lives so that we can live practically in a manner that honors God's architecture. Queremos ser capazes de interpretar corretamente os acontecimentos e as circunstâncias das nossas vidas para que possamos viver de forma prática, honrando a arquitetura de Deus. And these are the lessons that God chose to transmit at the close of Genesis. Estas são as lições que Deus escolheu transmitir no final de Gênesis, Which tells us that the story isn't finished. o que nos diz que a história ainda não terminou. It's like Lord of the Rings. É como aquele filme O Senhor dos Anéis. Genesis has set the stage for greater drama to come. O Gênesis preparou cenário para drama ainda maior que está por vir. So it gets more exciting in Exodus.
torna-se mais emocionante no Éxodo, which you'll see when we move to that book. quando verão, quando passarmos nesse livro. So I don't know when we'll study it, Não sei quando vamos estudar ele, but as a teaser, in the words of that other great prophet, Bob Marley, Exodus, movement of Jah people. eu não vou cantar. Nas palavras Em daquele português. outro profeta, Bob Marley, Éxodo, o movimento do povo de Jah. I did promise Mike that I would sing, Eu prometi ao Mike que ia and I cantar. delivered. Okay, so just as a recap, Então, uma recapitulação. divine architecture in the conditions of our lives, Primeiro, arquitetura divina nas condições das nossas vidas. to our sight of God's design, No segundo, a nossa visão do plano de Deus. how that sight superintends our relationships and how we set things in order for our prophetic future. E o terceiro, como essa visão orienta as nossas relações e a forma como organizamos as coisas para o nosso futuro profético. Maintaining a right heart attitude of humility through the process. E quarto, manter uma atitude correta de humildade no coração ao longo de todo o processo. Sightedness is not just for understanding the circumstances around us, but of the location in the constellation in our relationships, both with God and with man. A visão não serve apenas para compreender as circunstâncias que nos rodeiam, mas também a nossa posição na constelação das nossas relações, tanto com Deus como com o homem. So, Father, we thank you for being a God of order and design. Pai, agradecemos por ser Deus de ordem e de desenho. We thank you that you are the architect of our lives. Te agradecemos que eres o arquiteto das nossas vidas. And we thank you, God, that you elevate our perception. E agradecemos, Senhor, que tu elevas a nossa percepção. Give us understanding of our lives. Dá-nos entendimentos das nossas vidas. May we testify of you, O God, Que podamos ser testemunhas de ti, Senhor. that we'll be able to point to events in our lives Que podas sinalizar eventos nas nossas vidas. and say with boldness, this is the hand of God. E podamos dizer, esta é a mão de Deus. Give us understanding of our prophetic future in you Dá-nos entendimento sobre o nosso futuro profético. and help us to approach it with humility, E ajuda-nos a aproximar-nos a Ele com humildade. understanding that it's not about us, Com entendimento que não é sobre nós, but about your people mas é sobre o teu povo. and your desire for the salvation of many. E teu desejo para a salvação dos homens. In the name of Jesus, amen. Em nome de Jesus. Amém. So I'm going to invite the worship team to come back up for one more song. Então, Thank you. vamos louvar mais uma vez com a equipa de louvor.